Olá, alunos! Sejam bem-vindos ao terceiro módulo do curso técnico Administração. Eu sou a professora Nilke da disciplina de Ética Profissional. Estarei com vocês nesta videoaula apresentando os conteúdos principais das aulas de 1 a 6, que fazem parte da apostila dessa disciplina. Sejam todos bem-vindos e bons estudos! Vamos lá? A aula 1, Definições Básicas, traz o objeto de estudo da ética, que, como ciência social, estuda o que e por que as coletividades definem certas condutas como certas ou como erradas. Assim, ela contribui para distinguir o que afeta os outros para o bem ou para o mal, o que pode os prejudicar ou os beneficiar. Ainda dentro do objeto de estudo da ética e sua importância, a ética é importante porque, enquanto reflexão sistemática, se torna essencial para a vida pessoal e profissional. Porque todos nós teremos que fazer escolhas durante a vida, e ao fazermos escolhas, sempre refletimos sobre o que queremos de melhor para nós mesmos. Mas o que é ética? A ética é o estudo ou reflexão sobre os costumes ou as ações humanas. Ela também pode ser entendida como a própria realização de um determinado tipo de comportamento. Em relação ao conceito de ética, é preciso ter cuidado para não confundir ética com cidadania ou ética e moral. Nós veremos mais na frente na aula 2. O conceito de ética foi criado e desenvolvido por Aristóteles. A ideia de ética surgiu na Grécia Antiga, por volta de 500 a 300 anos antes de Cristo, através das observações de Sócrates e seus discípulos. Aristóteles afirmava que a boa ação só pode ser de fato boa se envolver a felicidade da coletividade. O primeiro tratado formal de ética foi escrito por Aristóteles, na obra chamada Ética a Nicômaco. Nele, ele descreve 3 princípios fundamentais da ética. Uma delas é sobre a felicidade coletiva, sendo que esta felicidade estaria ligada ao comportamento racional do homem. A outra parte fundamental da ética estaria relacionada ao desenvolvimento das virtudes, como coragem, honestidade, lealdade, que são conhecidas como a manifestação do bem. E o terceiro princípio fundamental da ética está relacionado às questões éticas mesmo. Como devemos agir, qual a melhor decisão a ser tomada para o bem da coletividade. Até agora falamos muito no bem da comum ou da coletividade. Por que todo esse cuidado com a coletividade? Porque o cuidado com a coletividade é, no fundo, o cuidado com nós mesmos e com os outros. Quanto melhor é o meio em que a gente vive, maior será a possibilidade de vivermos bem. E a ética tem tudo a ver com esse cuidado. Na aula 2, fala sobre a relação entre ética e moral. A ética é como se fosse uma balança, e como vocês podem ver, aparecem na balança a fidelidade, honestidade e outras virtudes que são os objetos pesados. Esses objetos são as ações relativas aos valores. Sem um conjunto de valores, a ética não tem como exercer sua função de medir quais atitudes devem ser tomadas. É claro que muitas vezes a própria ética põe em questão as verdades desses valores, porque a ética precisa de valores que já existem para poder ser aplicada. Sem um conjunto de valores, a ética não tem como medir quais atitudes devem ser tomadas. Agora eu gostaria de chamar a atenção para os termos ética e moral, pois são conceitos que se confundem, porém têm significados diferentes. O conceito de ética e moral andam de mãos dadas, mas não são iguais. A moral se refere aos costumes e a ética é o conjunto de leis que regem esses costumes. A aula 3 fala sobre a ética e globalização. O mundo globalizado caracteriza-se pelo crescente contato entre pessoas, culturas, economias e governos. Este contato exige um acompanhamento ético adequado para que os valores de cada cultura sejam respeitados. Na apostila, a autora afirma que quando acontece uma aproximação entre culturas diferentes, ocorrem 2 movimentos inevitáveis. O primeiro é o enriquecimento das mesmas por meio das novidades que uma tem a oferecer à outra. O segundo é o conflito de valores que ocorre quando algo tido como bom e certo para uma é tomado como errado pela outra.
E ela afirma também que quando a base cultural é diferente, as diferenças em termos de valores e tradições podem ser muito grandes. Na apostila ela traz o exemplo da burca, que é o costume de alguns países islâmicos, um costume diferente de outros países. Mas o que a ética tem a ver com isso? A ética tem a possibilidade de buscar valores comuns entre as culturas e propor novas condutas que consigam atender a diferentes costumes, porque culturas diferentes podem produzir valores e tradições bem diferentes. É preciso que sejam feitos acordos para que as diferenças possam ser toleradas e, com o tempo, possam conduzir a um convívio que pode até gerar valores morais comuns. A aula 4 trata da ética profissional e evidencia a importância da ética no mundo do trabalho. Mas o que caracteriza o trabalho humano? Qual a diferença do trabalho do homem para o trabalho de um animal? Uma das características do trabalho do homem é a consciência que o mesmo tem do ato de trabalhar e os sentidos e significados subjetivos que o mesmo associa a este trabalho. Você se lembra quando eu falei na aula 1 sobre a ética ser uma reflexão sistemática? Então, ter consciência significa ter a capacidade de refletir sobre o que se está fazendo, como, por exemplo, ser um bom profissional. No campo do trabalho, o ser profissional tem um sentido cada vez mais ligado às disposições éticas além das técnicas. Ser ético é cada vez mais uma exigência básica de mercado que busca cada vez mais pessoas que, além de saberem tecnicamente realizar determinada função, possam realizá-la com ética. Essa tendência se estende a todas as áreas da sociedade, desde hospitais até escolas, fábricas, oficinas e outras organizações. As empresas estão cada vez mais valorizando a capacidade de seus colaboradores se relacionarem bem uns com os outros. Porque o bom profissional não é como uma máquina ou um animal, e além de dominar a técnica, ele precisa ter capacidade de trabalhar em grupo, ser generoso, leal, respeitoso e ter clareza nas relações. O profissional precisa ser mais que um conhecedor da técnica. Deve ser alguém que sabe estar com os outros de uma maneira positiva, estabelecendo soluções conjuntas no ambiente de trabalho e promovendo sempre o bem-estar coletivo. A aula 5 fala sobre a ética e novas tecnologias. Tem como objetivo avaliar de que formas as tecnologias recentes criaram novas soluções e novos problemas para as sociedades humanas, como a tecnologia atômica, que pode levar a construir uma bomba atômica capaz de matar centenas ou milhares de pessoas, mas também ela pode ser usada para fornecer eletricidade para essas mesmas centenas de milhares de pessoas. Também nessa aula identificaremos os novos problemas do lixo produzidos pelas tecnologias recentes e como as lojas ou empresas que vendem aparelhos de telefonia com materiais radioativos, como as baterias dos celulares que usamos, devem disponibilizar um local apropriado para o seu descarte e futura reciclagem. É nesse campo que a ética encontra espaço para o estudo da melhor ação humana a se desenvolver. Nessa aula, identificaremos também os problemas do mau uso de tecnologias recentes ligadas à indústria alimentícia, que pode ter que abrir mão de uma determinada prática industrial lucrativa em função de não causar males à sociedade, como, por exemplo, o aumento no número de casos de câncer pela ingestão de substâncias nocivas. Muitas vezes, por trás da busca de novos compostos, existe a busca pelo lucro por parte das empresas, mesmo que este traga prejuízos de saúde à população. Na aula 6, trata sobre a bioética e engenharia genética. Esta aula avalia como os recentes avanços da engenharia genética necessitam de exame ético por envolverem questões de biossegurança ou assuntos polêmicos como as pesquisas com células-tronco, que são a grande esperança da medicina do nosso tempo. Essas pesquisas são polêmicas porque envolvem a destruição de embriões humanos saudáveis. Além disso, esta aula trata também das questões éticas que envolvem a produção dos transgênicos, pois não é possível ainda medir com segurança o impacto que pode provocar na natureza e na saúde humana. Neste caso, a discussão ética se refere à vida humana.
E eu gostaria de encerrar com uma mensagem de Albert Einstein. Somente a moralidade das nossas ações pode nos dar a beleza e a dignidade de viver. Lembre-se, alunos, se tiverem alguma dúvida, entrem em contato nos chats ou através dos fóruns de discussão que se encontram no AVA. Não deixem de levantar seus questionamentos. Estarei lá para sanar as dúvidas, ok? Bons estudos para todos e até lá!